Olá pessoal, aqui é a professora Rafaela, coordenadora da Metalogo Ciência. Estamos lançando mais um vídeo da nossa série de orientação metodológica. Este vídeo abordará o assunto Dicas de como fazer as URLs, que são dos documentos usados no seu TCC. Este vídeo não tem como objetivo o aprofundamento técnico do assunto, mas um guia de como fazer e usar estas URLs quando você faz um TCC. Então, basicamente, nesse vídeo eu vou responder a duas perguntas. O que é uma URL e a segunda pergunta, para que serve e onde eu uso as URLs quando eu faço um TCC. Então, a primeira pergunta, o que é uma URL? Tudo na internet ou intranet tem um endereço. Então, basicamente, a URL seria este endereço. É o endereço de um recurso disponível em uma rede. Em inglês, esse termo se chama Uniform Resource Locator, em português, localizador padrão de recursos. É um endereço virtual que indica onde está um arquivo, uma página, um programa, uma pasta, um artigo, endereço de um site, qualquer coisa. Então, para que serve? Então, no nosso caso, elas são úteis para apontar onde se encontra um documento que você citou no seu TCC. E onde uso a URL no meu TCC? Por exemplo, todos os documentos online que você usou para escrever o seu TCC, os artigos, livros, leis, consenso, qualquer documento que você retirou da internet e citou no seu trabalho, como citação, você vai lá nas referências bibliográficas, colocar esses endereços online, colocar essas URLs. Aqui nós temos um exemplo de um artigo publicado nos Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia, que é de Oliveira Cerqueira Silva Souza e de Oliveira, que é sobre sobrepeso e obesidade infantil, influência de fatores biológicos e ambientais em Feira de Santana, Bahia. Então, vocês podem observar que nas referências desse artigo está de duas maneiras URLs, ou pela forma extensa, que nem está aqui, ou por esse atalho que se chama link, que também é uma URL e que vai me levar aos endereços em que estão hospedados essa referência na internet. Então agora eu vou fazer na prática como a gente faz essa URL. Digamos então que eu vou usar esse artigo, aqui está a referência dele, e como é que a gente vai fazer a URL. Então vamos utilizar para isso uma folha de Word, eu já tenho aqui. Então, exemplos práticos de como citar no texto. Aquele artigo sobre sobrepeso e obesidade infantil, publicado nos Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia. Então, quando eu cito no texto, por exemplo, uma citação indireta, onde eu faço uma paráfrase, vocês podem observar pelo sistema BNT que no final eu coloquei a citação, o nome do autor em maiúsculo, seguido de etial, porque são mais de 3 autores, e o ano. Então, não vai as iniciais dos autores na citação, as iniciais só vão nas referências. Já no sistema Vancouver, eu posso fazer de duas maneiras. Faço a citação, né, paráfrase, vocês observem que eu fiz em 3 linhas, o ideal é a gente nunca passar de 3 linhas numa citação indireta, de cada citação que eu vou usar, e você pode fazer a citação em tamanho sobrescrito, que você vem aqui no X2, ó, você clica, por exemplo, referência 12, vamos botar em sobrescrito. Ou dentro de colchetes também é aceito 12. Então, ou seja, essa referência seria número 12 lá nas minhas referências. Então, exemplos práticos de como fazer as URLs nessas referências. Então, o mesmo artigo em 2 formatos. Digamos que eu vou fazer pela BNT. Aqui está a referência pela BNT, Oliveira em maiúsculo, as iniciais, etial, aí vem o título do artigo, revista, volume, número,
páginas, observem que as páginas é sempre as páginas iniciais e finais do artigo. Desculpa que tem um erro, é 150. E o ano. Então, e pelo sistema Vancouver, eu já vou fazer pelas URLs nos dois. Observem que eu coloquei todos os autores, porque a Vancouver usa o sistema de até 6 autores se colocam todos, mais de 6 se colocam 6 seguidos de et al. E aí o que muda é aqui após a revista. Pode ver que passamos o ano para cá, o volume virou aqui na frente, entre o parênteses vem o número e depois dos 2 pontos a página. Então, basicamente, as mesmas informações vai na referência. Apenas se escreve no final dela de um formato um pouco diferente entre a BNT e Vancouver. Então, agora eu vou fazer o URL. Então, observe que o ideal sempre hoje é botar em colchete a data que você acessou esse artigo. Acesso online, 23 de janeiro de 2015, fecha. Disponível em então vou lá no artigo, observem que lá em cima no artigo existe o endereço online dele, o endereço virtual, a URL. Então eu vou ali, ó, copiar, venho aqui e colo. Tá aí o endereço online. Mesma coisa seria se eu fizesse pela Vancouver. Acesso online, 23 de janeiro de 2015, fecha, disponível em o mesmo endereço. Puxar mais para cima aqui, vai ficar tudo na mesma página. Então, aqui nós fizemos com o modelo por extenso, colocamos o disponível no final de cada referência. Agora eu vou fazer o link. Então você vai lá no artigo, novamente copia lá o copiar o endereço, a URL, você volta para o seu arquivo, você clica com o botão direito, clique em hiperlink. Quando ele abre o hiperlink, ele já está me dizendo aqui endereço, ó. Colar. Ele cola o endereço online, aquela URL que eu achei lá no artigo. Aqui em cima, em texto para exibição, eu vou deletar, vou escrever link em colchetes e vou clicar OK. Observe, ali no final está o link. Ou seja, está a URL desse artigo. Você não perde mais o artigo. E para fazer uma prova que ele vai abrir o artigo, você aperta no Ctrl, aperta, ó. Está dizendo ali, ó, Ctrl mais clicar no link. Então, vamos clicar no link e vamos ver se ele vai abrir. Abriu. Tá aqui, ó. Tá carregando, abriu o arquivo. Abriu aquele artigo que a gente estava usando. Então, o link está certo. Mesma coisa na Vancouver. Hiperlink, Ctrl V, deleta em cima. Escreve link em colchetes, OK. Se eu clicar aqui no Ctrl, ele vai me abrir o artigo. Então, tanto faz ser pelo sistema BNT ou pelo sistema Vancouver, você pode usar a URL no final em formato descritivo ou em formato reduzido com o link. Eu, opinião pessoal, prefiro o link, que eu acho que fica mais bonitinho. Geralmente, nesse formato aqui, desformata um pouco a referência aos espaços e ele é difícil de arrumar, que é o formato do próprio endereço. Mas fica a critério, os dois são aceitos, né? E fica a critério de cada um o que quiser fazer. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, nos contate pelo e-mail contato@metalogosciencia.com.br. Obrigado e aguarde novos vídeos.